Olá, mais uma vez estamos aqui. Agradeço já a presença de cada um de vocês, tá bom? Lembrando, galera, que faz tempo que a gente não faz live e hoje eu decidi mais uma vez a estar voltando a fazer essa live, tá? Para nossos amigos aí e, e também trazer mais estudos a respeito da Palavra de Deus, tá? E a gente tem trazido alguns estudos anteriores e pedimos desde já, tá? Que você inscreva no nosso canal, tá? Lá no YouTube. Lembrando que eu estou fazendo essa transmissão aqui, também tem no YouTube a transmissão, tá? E possa inscrever também no nosso canal lá e deixar seu comentário, tá? Deixar sua pergunta. Se você tiver de perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, tá? Que tudo possa ser esclarecido, tá? Lembrando que de acordo com a sua pergunta, a gente vai buscar uma resposta adequada, tá bom? A gente decidiu voltar novamente hoje, tá? A fazer nesse momento uma live e trazer um tema no estudo bíblico, tá? Da palavra de Deus. E lembrando que já faz tempo a gente não faz estudos, né? Mas a gente vai fazer hoje apenas uma apresentação, tá? E há diversas formas de estudos e o nosso tema principal, né? Nós vamos falar em partes, tá? Vamos dividir algumas partes, porque são um tema muito longo, o tema escolhido para ser pronunciado, tá? E então nós vamos estar falando a primeira parte do capítulo 6 de 1 Coríntios, tá? Do versículo 12 ao 20, e esse versículo vamos estar dividindo em algumas partes, tá? Essa primeira etapa aqui nós vamos estar dividindo em algumas partes, então não vamos estar falando hoje a primeira parte, tá? E depois a gente vai estar adequando aqui mais alguns estudos, tá bom? Isso com base nas escrituras da palavra de Deus. O tema falado aqui no versículo 12 ao 20 de 1 Coríntios, capítulo 6, tá? A imoralidade sexual. A imoralidade, né? O que a Bíblia diz a respeito disso? O que é aprovado por Deus? O que não é aprovado por Deus, tá? Existe hoje muitos ensinos, existe hoje muitas formas de ser ensinado, né? Há muitas diversas doutrinas sendo anunciadas a respeito de diversos temas nas escrituras, né? Mas o que a Bíblia diz a respeito desse tema, tá? O que a Bíblia representa para nós? O que a Bíblia fala, a forma que o cristão, né, aquele que se identifica como cristão, que recebe a Cristo, que ele deve proceder, certo? Então vamos lá na leitura. Eu vou ler o texto todo, tá? Do 12 ao 20, e a gente vai estar dividindo em alguns temas aí, tá bom? Então diz assim o texto. Segunda carta de apóstolo Paulo, 1 Coríntios. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para o alimento. Deus, porém, destruirá tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo são membro de Cristo? Tomareis, pois, o membro de Cristo
e falo-ei membros de meretrizes, não por certo. Ou não sabeis que o que se une à meretriz faz-se um corpo com ela? Pois serão, como se diz, dois em uma só carne. Mas o que o que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir, pois, da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ora, não sabeis, pois que o santuário Não sabeis, pois, que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós? Porventura, é proveniente de Deus? Não sois vós mesmo, não sois de vós mesmo. Foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tá? Até o versículo 20. Nós lemos que essa primeira parte, né? Então nós temos que mostrar algo relacionado, o que a palavra de Deus nos trata a respeito desse tema, né? O que nós possamos basear mediante as Escrituras, tá? Nesse tema. É porque quando se tratamos de algo relacionado à imoralidade, abrange muitas coisas, né? Abrange muitas coisas. Mas porém, levando com base nas Escrituras, possamos então entender o que é permitido e o que não é permitido, né? Estou falando com clareza para que nós possamos entender, porque há coisas que a Bíblia, mediante as Escrituras, que tem deixado para nós a palavra de Deus, são válidas, e há coisas que não, né? Então isso tem que ser bem esclarecido. E Paulo, ao escrever essa carta direcionada aos cristãos da igreja de Coríntios, foi manifestado aqui então que o povo, os irmãos que faziam parte naquele tempo da igreja de Coríntios, escreveram cartas de recomendação, cartas assim, para que anunciasse a Paulo as coisas que estavam acontecendo naquela igreja, né? As coisas que estavam acontecendo na igreja aos Coríntios. É tanto assim que, se nós for estudar o livro de 1º e 2 Coríntios, nós vamos ver que estão muitas coisas que estão direcionadas a Coríntios, tá? E também nos nossos dias de hoje, como cristãos, vamos encontrar também coisas que nos chamam a atenção, tá? Em diversas localidades, em diversas igrejas de hoje, tá? Mas aqui nós vemos que é o proceder do cristão com base nas Escrituras, segundo a vontade do Senhor. Portanto, aqui Paulo diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. O problema aqui está o seguinte: possamos participar de todas as coisas, sim, mas observa que nem todas são de fato aprovadas por Deus. Nem todas são corretas segundo a vontade de Deus. É tanto aqui que Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, todas as coisas
está à minha disposição. Todas as coisas estão na minha presença, né? Mas eu não posso participar de todas elas. Mas nem todas me convêm. Nem todas eu posso compartilhar. Entendeu? Isso que Paulo está dizendo aqui. Nem todas eu posso participar. Agora, outra coisa também, falando aqui, todas as coisas me são lícitas, essa segunda parte do versículo 12, mas não me deixarei a dominar por nenhuma delas. Não pode estabelecer domínio, né? Essas coisas não podem me dominar. Ou seja, tem que ter um controle, tem que afastar, né, de coisas que vai nos trazer prejuízo espiritual. Agora Paulo também representa mais uma coisa aqui, né? Quando ele fala aqui de todas as coisas, são realmente todas as coisas, né? Mas nem tudo é de fato certo ou correto para aquele que se manifesta a Cristo como Salvador. O mundo oferece muitas coisas, né? O mundo oferece muitas coisas, mas nem tudo o que é agradável à vista, nem tudo o que o mundo de fato oferece é correto para o cristão. Nem tudo, né? Aqui fala o seguinte: os alimentos são para o estômago e o estômago para o alimento. Deus, porém, destruirá tanto um como o outro. Como o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então há duas questões aqui que nos chamam a atenção também, tá? Paulo representa aqui nesse ponto de vista a questão da alimentação, né? O fato de alimentação, nós vamos ver isso lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, né? Se nós formos levar a questionar aqui acerca da alimentação, vai nos julgar lá para o capítulo 11, tá? Fala a respeito de algo relacionado à alimentação, tá? Que diz a respeito também da ceia do Senhor, fala a forma daquele procedimento que aqueles cristãos de Coríntios faziam, tá? Mas isso não é para nós tratar agora, vamos tratar em outro assunto, em outro tema depois, tá? Mas fala a questão aqui, o estômago, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Ou seja, quando a gente se alimenta, ele vai sustentar o nosso corpo físico com alimento físico, né? Mas e o estômago também, que vai receber o alimento, tanto um como o outro são criados por Deus, são obras das mãos de Deus, né? Tanto o alimento que nos alimenta o nosso corpo, quanto também o estômago que vai receber o alimento. Agora, Deus, porém, destruirá tanto um como o outro. Agora Paulo representa, tanto faz o alimento que será lançado fora, tá? Ou então o estômago também será destruído por Deus. Agora, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo, né? Então esse é um tema até aqui, para nós não estender muito o nosso tempo, né? Então fala aqui Paulo também a respeito da prostituição, né? O tema aqui está relacionado à imoralidade sexual. E agora fala também acerca da prostituição.
Paulo está representando aqui nesse tema, que se nós formos estudar aqui o texto, ao decorrer do texto, fala que aquele que se une em forma de prostituição, ele está fazendo um corpo. E então o que ele representa aqui? Aquele que se une a outro como uma única pessoa, está se fazendo um. Tá? Então isso, de certa maneira, não é aprovado por Deus. E então por isso que Paulo está falando isso aqui. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará pelo seu poder. Então, Deus nos ressuscitará, ou seja, ressuscitará os salvos, aquele que se manifesta como cristão, né? Então é preciso ter um procedimento como cristão. Essa é a primeira parte do nosso tema, que nós temos a dizer até o momento, tá? Esse tema vai ser dividido em duas partes, e vamos estar falando na outra parte mais à frente, tá? A respeito desse tema, a imoralidade, né? O tema a respeito acerca da imoralidade, o porquê que é aprovado, né? Então nós estamos falando acerca disso aí, tá? E lembrando que estamos aí voltando novamente ao nosso estudo, e aqui vai ter diversos temas a respeito também de diversos assuntos, né? E agora precisamos também mais uma vez aí contar, né, com cada um de vocês que esteja nos ajudando também lá no nosso canal, tá? E caso tenha alguma dúvida, deixa aqui escrito no comentário as suas dúvidas, tá? Logo aqui embaixo. E tiver alguma pergunta, faça as suas perguntas, tá? E para que possa ser esclarecido segundo as Escrituras. Então que Deus possa estar abençoando a cada um, tá? E que possa estar sendo abençoado a cada um de vocês, tá bom?